Olá, atencioso e perseverante, com a caneta na mão, que ele vem se destacando na comunidade de Novo Hamburgo. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Fernando e da dona Neca, é formado em Direito. Magistrado, atuou nas comarcas de Canguçu, Pelotas, Rio Grande e Campo Bom. Músico, o esposo da Márcia tem um estilo de vida simples, escolhendo sempre que possível estar próximo do mar, fazendo um jantar com a família ou tocando com os amigos. Provocando inovações no sistema penitenciário do município, o pai do Theo tem a difícil tarefa de estar à frente da Vara de Execuções Criminais de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com o juiz Carlos Fernando Noschen Júnior. Dr. Fernando Noschen, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigão. Obrigado a Vale TV por novamente oportunizar a palavra do judiciário aí à comunidade hamburguense. Mas falando um pouquinho de ti agora também. Vamos Pode lá? ser, doutor? Claro, por favor. Eu falei Carlos Fernando, falando do teu pai. Não, chama só Fernando, porque como todo mundo sabe quem é, assim como a dona Neca. Exatamente. Meu pai, assim como aconteceu comigo, né, adotou o segundo nome como preferencial e praticamente ninguém sabia sequer que ele tinha esse chamava prenome. Carlos, ele ficava olhando para os lados. Assim. Chamava de Carlos, ele não atendia. Mas a dona Neca com certeza dizia, Carlos Fernando, vem aqui. Sim, naqueles momentos. É assim mesmo? É assim. E comigo não funciona muito diferente. Doutor, a gente tem a grata satisfação de saber da tua trajetória dentro do direito, mas uma pessoa, acima de tudo, também ligada aqui a essas origens, a esse sentimento terruinho da nossa cidade de Novo Hamburgo. Por que a escolha do direito? E, sobretudo, a magistratura, né? Sim. Na verdade, o direito não começou como minha primeira opção. Eu, inclusive, comecei faculdade de arquitetura, fiz 2 semestres. No primeiro eu já comecei num escritório de arquitetura e aí, a partir do segundo semestre, eu realmente vi que aquela história não era para mim, ainda era a época romântica da arquitetura, que se debruçava sobre uma prancha invertida assim e fazia cada traço com sua espessura específica de uma caneta Nanquim 05, aqui 07, aqui 1.0. Ou seja, chegava o final do dia debruçado sobre a prancha, eu estava acabado assim e não me sentia criativo o suficiente para aquilo tudo que a arquitetura demandava em termos de interior, em termos de fachada. Então, realmente, por gostar de ler, por gostar, né, de ouvir sobre notícias do cotidiano e sobre política e sobre tudo que nos cerca, né, e querer saber o que regula isso, é que, conversando com o outro, o direito passou a me despertar um interesse maior. E então fui um pouco atrás, me aprofundei de como realmente era a vida de um jurista, né, seja servidor público ou advogado, e acabou me interessando muito, né, deter o conhecimento da legislação de como as coisas funcionam acaba sendo uma arma que tu tens na mão para te defender das cobranças do dia a dia, né, e isso me chamou bastante atenção. A questão do concurso acabou vindo ao natural após eu, na metade da graduação, iniciar um estágio, que foi, na época, no Ministério Público, né, e que me fez ter gosto pela situação, né, como estando no Ministério Público eu convivia bastante com os juízes, isso foi na comarca de Sapiranga, então eu via como o magistrado na situação acabava recebendo todas aquelas demandas e conseguindo levar um pouco mais de paz social para as pessoas que recorriam à justiça, tentando, né, na medida do possível, fazer a justiça dentro das demandas que lhe eram trazidas. E isso me provocou assim, uma sensação de é isso que eu quero fazer, né? Eu gosto disso. Não chegou a pensar no Ministério Público? Pensei também porque entendia que o Ministério Público, embora não fosse quem tivesse a decisão final, ele levava em muitos casos a demanda, né? Então era o provocador desse bem-estar.
estava aberto e fiz concurso para o Ministério Público também, né? Mas aí o concurso me escolheu. Eu fiz 2 concursos para o Ministério Público. No primeiro fui razoavelmente bem, mas não avancei muito. No segundo eu já estava um pouco mais adiante e numa prova que é considerada a maior barbada entre todas as matérias, né? Porque tem várias questões bem difíceis, mas a matéria institucional, que é uma lei simples administrativa do Ministério Público, na prova relativa a essa matéria eu tomei o maior pau e acabei sendo excluído do concurso. E, simultaneamente, eu estava fazendo da magistratura, sem muito conhecimento da atividade de botar a mão na massa. Eu nunca tinha feito uma sentença, seja para concurso, seja em estágio, já que meu estágio era junto ao Ministério Público. Então, fui me preparar para fazer aquilo já às vésperas do concurso e, aos poucos, fui passando de fase a fase, né? Um concurso que levou 2 anos, e até finalmente acabar sendo aprovado em definitivo. Então eu digo que o concurso acabou me escolhendo, né? Porque eu realmente, até pelo tempo que eu passei junto ao Ministério Público, eu tinha até de uma certa forma uma vocação, ou achava que tinha, mas o concurso acabou então me escolhendo. Hoje, obviamente, tendo já conhecimento mais aprofundado e sabendo como são as coisas, se pudesse escolher entre uma e outra, eu iria cegamente para a magistratura, que acabou me encantando, e certamente é algo que a gente vai se descobrindo vocacionado no dia a dia, e eu sinto que me encontrei realmente nessa profissão. E aí, ao longo dos dias, pega uma comarca menor, né? No início da carreira, geral, clínica geral. Aonde tem que proferir sentenças de todos os ramos do direito. Exatamente. E, evidentemente, do direito estadual, né? Não tratamos aí do direito federal. Mas, e aí vai ocupando outros espaços, até chegar na comarca de Campo Bom. Uhum. Aonde o senhor fez um trabalho reconhecido por toda a comunidade. Que bom. Muito próximo, muito querido das pessoas, sobretudo, evidentemente, das forças de segurança, aonde mais estava próximo. E esse momento de a possibilidade de vir para Novo Hamburgo, Campo Bom te querendo lá, não querendo abrir mão de ti, Novo Hamburgo querendo alguém que ocupasse esse espaço. A bolachinha recheada do pacote, doutor. Foi isso que aconteceu naquele momento, né? Eu já era, né, muito próximo de Campo Bom, por ter até parentes lá, mas especialmente tem padrinhos lá, e convivia durante toda a minha infância indo a Campo Bom, né? Então conhecia muito bem a cidade e tenho muito carinho pela comunidade lá, né? E realmente quanto menor é a cidade, mais próximo a gente acaba sendo, né? Cada vez é mais referência, quanto menor a cidade, mais referência tu é, e também tu tem condições de fazer mais pela comunidade, né? E a gente eu tenho esse perfil de buscar essa proximidade, até mesmo porque isso faz com que a gente consiga entender melhor as questões pessoais de cada cidadão. É um perfil teu ou é uma tendência? Eu acho que tem muito colega que realmente adota esse tipo de filosofia de trabalho, muito, né? Da vida porque real, facilita tu compreender, né, a comunidade, e tem coisas que o direito, na sua lei fria, não consegue absorver se tu não tem esse conhecimento mais próximo, né? Uma coisa realmente do convívio. Então, estando mais próximo, até para decidir e entender como é a mentalidade daquela comunidade, isso facilita. E, na minha ótica, isso realmente sempre foi uma filosofia pessoal de atuação e me ajudou bastante na carreira. Então, eu acho que isso realmente causou uma identidade com a comunidade, por ter um carinho pessoal pela comunidade e trabalhar feliz por isso, né? Porque eu estava num local em que eu gostaria de estar, eu estava satisfeito por estar ali, e isso acho que realmente era recíproco, assim, com o corpo de advogados e as pessoas com quem a gente trabalhava lá. A gente tinha sempre uma boa relação, e isso fez então com que, de fato, a saída fosse um pouco difícil, né? Mas Campo Bom, dentro de uma divisão administrativa, é uma comarca de entrância inicial, Novo Hamburgo é de entrância intermediária, e para eu ascender na carreira, eu tinha que me promover,
né? Tenho muito colega que em 1, 2 anos já está em uma entrância superior, né? E até hoje, na nossa condição, já está na entrância final, que é a porta de entrada para o tribunal. Então, se eu fosse carreirista, eu teria buscado essa via. Não é o meu perfil, né? Mas eu já estava, na época, há 10 anos na entrância inicial. Isso é um tempo enorme para quem tem a possibilidade de ascensão. Então, passados esses 10 anos de entrância inicial, eu decidi, então, não, está na hora de eu me promover, e Novo Hamburgo acabou aparecendo como a alternativa, e era uma comarca que, né, como eu tenho raízes aqui, era uma comarca para a qual eu gostaria de vir, e então, na hora que surgiu a oportunidade, acabou acontecendo. A carreira não é uma vontade, mas a gente enxerga muito claramente que essa oportunidade de estar em Novo Hamburgo, de estar fazendo um bom trabalho, tem chamado muita atenção. Em dias onde tudo sempre é muito questionado por todos. Sim. Evidentemente que algumas das suas provocações também não são tão bem-vindas por todos. Certamente. Como é que o senhor está enxergando isso? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso, o Dr. Fernando Noschen. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o nosso juiz da Vara de Execuções Criminais, Dr. Fernando Noschen. Provocava o senhor, doutor, no primeiro bloco, a respeito desse momento que o senhor vive de bastante estrelato, doutor. Não, longe A mídia disso. da capital adorou várias das medidas que o senhor tomou. Aqui em Novo Hamburgo, o seu trabalho sempre foi muito reconhecido, mas evidentemente ganhando uma conotação pública ainda maior, a partir das perspectivas que essas provocações sociais que as suas medidas tomam impactam na nossa comunidade. O direito merece ser evoluído a partir de pessoas que façam ele cada vez de uma forma melhor, né? Uhum. Mas por muitos anos a gente não experimenta essa evolução e, sobretudo, falava em outro momento com um outro advogado, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Novo Hamburgo, da dificuldade de aproximar um plano fático, né, e do plano o plano real do plano das ideias, né? O senhor está fazendo isso, né? Trazendo problemas de verdade para soluções não simplórias, simples e muito eficientes. Simples, transgressoras também, doutor. Provocando também pessoas que não enxergam da mesma forma que o senhor o mundo. Sim. Como é que está enxergando todo esse momento? Em que pese eu achar que o saldo é extremamente positivo, independente de qualquer questionamento. Que bom. A sociedade vem lhe abraçando. Em parte, obviamente, né? Acho que a gente não tem como agradar a todos, e há realmente medidas que, na verdade, a matéria do sistema penitenciário para grande parte da comunidade, a quase totalidade das pessoas que não integram as instituições de segurança de uma forma geral, é sempre a pior das imagens, né? Então, ninguém vê o sistema penitenciário de uma forma positiva e ninguém percebe o quanto um bom processo de execução criminal vai beneficiar a comunidade, porque o processo de execução criminal ideal, ele ressocializa aquele transgressor. Ele traz o transgressor de volta para a comunidade para que ele volte a se integrar e volte a viver em sociedade de forma harmoniosa. E, obviamente, a gente está muito longe disso. Infelizmente, o nosso processo penal, nosso sistema penitenciário, ele provoca exatamente o contrário. Hoje, a pessoa que entra lá de uma forma banal ou por algo singelo e acaba sendo preso por isso, vai se comprometer com pessoas e vai, quando sair, ter que pagar por esse compromisso. Então, é a faculdade do crime, doutor. Exatamente. Então, a gente tem essa imagem, essa concepção, que não é de todo equivocada, mas realmente é algo que o nosso sistema como um todo vem provocando. Então, a gente tem que buscar alternativas para
cumprir a lei no que se refere à forma de punição daquele que comete um delito. Hoje, dentro da nossa Constituição, a forma de punição para aquele que comete um delito grave, é a privação da liberdade. Não é tratar a pessoa como dejeto humano, não é empilhar a pessoa com outros tantos, não é aplicar técnicas de tortura nessas pessoas. Isso tem um único desfecho. Fazer isso tem um único desfecho, que é tornar aquela pessoa mais selvagem, mais impiedosa e muito mais violenta quando sair. E a gente não tem prisão perpétua. Então, aquela pessoa que começou uma pena vai terminar aquela pena e vai sair. Então, se ela vai sair, e isso é uma certeza, e ela vai sair impiedosa, e isso é outra certeza, a gente está cada vez mais fomentando a existência de mais e mais criminalidade e mais violência. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que punir aquele que comete um delito, privando a sua liberdade, mas tratando-o de forma humana e digna, civilizada, né? Que a gente vive numa civilização. E isso significa que, além de privar a pessoa da liberdade, a gente tem que respeitar esse indivíduo e buscar resgatar o ser humano dentro daquele criminoso. Matar o criminoso, como diz a filosofia da APAC, que é uma filosofia de tratamento diferenciado do preso, matar o criminoso e resgatar o homem, porque ele vai, e isso é uma certeza, ele vai voltar para a comunidade. Então, para que a gente possa extinguir aquele criminoso aqui e ter um criminoso a menos dentro da nossa comunidade, porque senão a gente vai ter os novos e mais aqueles antigos já potencializados pela escola do crime. Então, é justamente essa a filosofia que me move dentro da execução criminal e, com base nisso e com base em outras necessidades que o dia a dia me faz vislumbrar, eu busco alguma alternativa que possa diminuir esse tipo de consequência. Né? Houve um grande burburinho em torno da colocação dos 2 containers no nosso presídio de Novo Hamburgo, atendendo a nossa região aqui, São Leopoldo, inclusive, também a partir Exato. do nosso presídio aqui, através dessa estrutura junto ao nosso presídio aqui, para presos provisórios, né? Que seria uma passagem realmente... nem é para presos provisórios, é para aqueles presos recém-detidos, num flagrante, numa preventiva, e que vão dar ingresso no sistema prisional. Porque a gente hoje elas estão na rua, ou às vezes dentro de um carro debaixo do sol quente, ou às vezes amarrado a um poste na beira do arroio lá em Porto Alegre, ou dentro de um ônibus sem um ar-condicionado com calor de 45 graus, em que pese a gente pense que eles talvez não mereçam muito mais do que isso, mas ainda assim são seres humanos, né? E que, como o senhor falou, as APACs estão provando que podem ser ressocializados, né? Essa medida, ela vem causando muito burburinho também, porque alguns reclamam que eu tive a oportunidade de passar, acho que alguma boa meia hora ali dentro, talvez hora, um ar-condicionado funcionando bem, evidentemente que não tem nenhum conforto, um banco duro, mas um lugar que não desabona um ser humano, enfim, estar ali naquele momento de transição dele. Né? O senhor continua convicto dessa possibilidade? Sim, a compra dessa ideia foi justamente com base na minha plena convicção de que... Lhe causou algum desconforto isso? Realizar isso, doutor? Não, assim, até meio que respondendo a pergunta que tu fizeste antes da gente ir para o intervalo sobre, né, as opiniões contrárias às proposições que são feitas por nós, eu entendo que realmente vão ter pessoas com suas opiniões muito mais movidas por desconhecimento da realidade do que falando com propriedade, mas entendo também que a situação que a gente vivencia hoje, né, ela é muito mais nociva para a comunidade, e especificamente em relação a esses presos. Então, explicando, a gente tem hoje, na nossa DPPA de Novo Hamburgo, um número limitado de capacidade para presos, né, que são 12, são 3 celas para 4 pessoas, e superado esse número, ou se porventura é preso uma mulher, um adolescente, os presos são detidos, custodiados na área externa do presídio. Então, isso significa
expor presos praticamente na via pública, porque quem passa na calçada enxerga, colocar policiais que deveriam estar no patrulhamento ostensivo a fazer a custódia desses presos, né? Ou seja, acho que foi essa semana mesmo que eu passei lá, tinha 3 viaturas da Brigada Militar que estavam paradas por causa dessa custódia. Deviam estar nos né? bairros da cidade. Deviam estar fazendo rondas, né? E, além disso, o preso fica exposto, então ele é um alvo fácil para algum atentado. O policial fica exposto para cometer esse atentado, daqui a pouco o policial vai ser atingido, ou ao contrário, o preso vai ser resgatado, mas o policial está ali vulnerável, né? E a gente passou por uma semana de muita chuva, então qualquer chuva enviesada, porque tem uma cobertura, mas ela é aberta lá em cima, qualquer chuva enviesada já molha e atinge todo mundo que está ali. Passa calor, passa frio, no inverno que a gente tem próximo a 0 graus, o cara fica ali com mantas trazidas pela família, né? Então, isso é praticamente tu matar a barata e pisar em cima várias vezes, raspar o pé ali para causar ainda mais sofrimento. Para quem defende direitos humanos, essa condição é muito pior do que lá dentro do container. Totalmente Que pior. só é um container, fora isso ele é uma casa ali dentro. Então assim, o container, ele na verdade, minha primeira preocupação foram com os agentes policiais, no duplo aspecto. Primeiro, retirá-lo da custódia, retirá-lo da situação da condição de babá de preso e trazê-lo de volta para as ruas, patrulhando. E segundo, preservar a sua integridade, né? O agente policial, ele não foi treinado e não é investido uma grande quantidade de dinheiro nele para que ele fique custodiando o preso. Na DPPA não tem sequer banheiro naquelas celas de xadrez. Então, cada um que queira fazer as suas necessidades tem que ser desalgemado, levado pelo braço até o banheiro, trazido de volta e realgemado. E isso, vezes tantos quantos forem os presos. O container, inclusive, tem um banheiro, então não tem nem esse trabalho. O ar-condicionado, ele vai ser utilizado para climatizar em momentos em que realmente é impossível uma pessoa permanecer num ambiente fechado, seja do material do container, que tem um isolamento térmico em cima, não é uma chapa de aço pura e simples, então ele tem um tratamento de isolamento térmico, mas, obviamente, dentro dos calores que a gente vivenciou aqui nos últimos dias de 40 graus, e até mesmo nas condições de frio extremo, aquele ar-condicionado para tornar a temperatura, tornar o ambiente minimamente salubre, ele precisa ser utilizado. O senhor fala com muito vigor, com muita expectativa das APACs, né? É um caminho que o senhor acredita que seja essa ressocialização que nós todos, que a letra da lei espera que aconteça, né? Propõe que se cumpra. É uma experiência bem sucedida em Minas Gerais. Exato. Mais de 30 anos, um índice de ressocialização elevadíssimo. Chega a ser, nos melhores casos, 95%, ou seja, 5% de reincidência. Exato. E os piores casos ali são de 13% a 15%. Superior a 80% de ressocialização também. Os piores casos ainda são muito bons. É o contrário, é 80%, 70% a 80% de reincidência. O sistema tradicional a gente pode contar com mais de 90% de reincidência. É absolutamente praxe, assim, que de 10 que entram, 9 vão se envolver em novos delitos. E novos delitos significa atentar novamente contra o cidadão, novamente contra a comunidade. Ou seja, quem reincide, quem de alguma forma fomenta a reincidência, está de alguma forma provocando uma nova violência contra a sua comunidade. Por isso que a ressocialização, me parece que a gente deve buscá-la de todos os meios que forem possível. E a APAC ela vem se mostrando um meio viável. É uma filosofia nova, com rotina bastante severa dentro do dia do apenado, impondo a ele trabalho, impondo disciplina, impondo organização na sua cela, propriamente dita, em seus pertences, e também impondo a ele momento de meditação, de momento de cunho religioso, né, para que, aos poucos, ele entenda e resgate. Isso não é novidade no mundo, nem no Brasil. A gente é que se perdeu no momento.
Infelizmente o Rio Grande do Sul está bastante atrás nessa situação, né? Minas já exercita essa estrutura há mais de 30 anos, né? E existe em São Paulo, existe no Paraná, existe fora do Brasil, né? Então, A divisão da Secretaria de Segurança aqui no Rio Grande do Sul, criando uma Secretaria Especial de Questões Penitenciárias, ela lhe dá um novo ânimo? muito. Até a questão da APAC já está sendo implementada. Porto Alegre recém instalou a primeira do Estado, né? E me parece que é uma filosofia também comprada pela nova gestão, né? Pelo que eu tenho ouvido, a nova gestão é bastante entusiasta da filosofia e a gente está bem mobilizado. Já tivemos um primeiro momento que foi uma apresentação para um público bem considerável, muito superior à nossa expectativa, foi feito no auditório da Fevale, e agora está se tratando a questão burocrática de formação da associação propriamente dita, das lideranças, tesoureiros e toda a estrutura com cadastramento de voluntários Isso quer dizer que o senhor vai implantar isso aqui em Novo Hamburgo, doutor? Não sou eu quem vou implantar, a comunidade está mobilizada. O movimento eu tenho tem sido dado protagonista. todo o apoio e impulsionamento na medida das minhas possibilidades, mas já existe um grupo também formado que está bastante ativo para implementar isso. São pessoas que realmente entendem que é um caminho para uma melhora do... Fosse isso, nós não precisássemos, talvez, do fim do regime semiaberto, dessa progressão, né, mas, da pena. Infelizmente, o semiaberto, hoje em dia, se mostra uma chaga dentro da nossa realidade. Volta a se discutir isso com muita força dentro desse novo governo federal. E eu acho que a gente tem ainda mais da forma como se formou tanto a bancada evangélica, a bancada da AMA no Congresso Nacional, né? A gente tem um grupo hoje de parlamentar muito forte com essa mentalidade, né, eu acho que recrudescer a punição, né, dentro daqueles delitos que são dignos de um recrudescimento e especialmente retirando o semiaberto, porque o semiaberto ele não é ruim, ele só é mal executado, né? Como ele está na LEP... O Estado, de novo, não consegue cuidar, como não consegue cuidar de quase nada. Como ele está na LEP, ele é perfeito, né? Então, o cara trabalha, um trabalho conveniado com o Estado, no final do expediente ele retorna ao presídio, durante o trabalho ele é efetivamente fiscalizado e aí isso fomenta uma ressocialização, auxilia ele na ressocialização, porque está entrando dinheiro para ele para poder ajudar com a família, para poder ver que existe possibilidade de se sustentar com o trabalho, mas da forma hoje como é feito, é mal fiscalizado, é mal executado, os estabelecimentos são em número muito inferior do necessário, então acaba que o semiaberto, especialmente como acontece na capital, de que o cara se apresenta na SUSEP uma vez por semana e passa o dia na rua, passa o dia em casa ou onde quer que esteja, isso não... Normalmente delinquindo novamente. Isso diz o seguinte, 10 anos de pena, em 1/6 tu progride, ou seja, cumpre 1 ano e pouco de fechado, tu progride para o semiaberto. E aí, a partir daqui, tu começa a se apresentar uma vez por semana e no resto da semana eu não quero saber o que tu está fazendo. O que isso significa? Qual é a mensagem que isso traz? Eu vou cometer um crime severo, porque para pegar 10 anos de pena tem que ser uma coisa séria. Vou cometer um crime severo, eu vou puxar um aninho e estou na rua de novo. Se isso não é dizer que o crime compensa, eu não sei o que é, né? Então, realmente, o Estado é muito falho e o semiaberto é um mal que tem que ser extinto. Tirando tempo para Members Only e a Judges, são as duas bandas, doutor? Exato. Gosta da música, né? Sou muito fã. Em ambas sou baterista, mas também toco minha viola e é uma paixão que já vem da adolescência. É um legado do meu pai também, que era baterista também durante sua infância, adolescência, juventude, né? E é um vírus que pica e nunca mais deixa a pessoa, né? E realmente é algo que eu gosto muito. É um momento especialmente a bateria, né? É um momento de desopilar, descarregar todas aquelas agruras do dia a dia nos tambores. Que imagino, no seu caso, não sejam poucas. Verdade. Adorei conversar contigo, Fernando.
Seja sempre muito bem-vindo, que a gente possa fazer bons debates aqui, porque nós também compreendemos que precisamos de respostas mais urgentes. A educação, sem sombra de dúvidas, é o nosso caminho, mas a gente sabe o quanto ela ainda vai demorar para que todos os frutos dela bem realizados vão nos trazer, né? Enquanto isso, nós precisamos de resposta para o nosso povo. Conte sempre comigo, sempre que preciso for, fico à disposição e fico muito novamente grato ao convite. Hoje, uma conversa de peso com o nosso juiz da Vara de Execuções Criminais de Novo Hamburgo, Dr. Fernando Noschen. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.